Brasília, chamando ao vivo, o ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou num evento com empreendedores na Flórida, nos Estados Unidos, uma nova possibilidade de data para voltar ao Brasil. O Bruno Pinheiro é quem tem os detalhes dessa informação. Bem-vindo de volta. Bruno, qual data seria essa? Quais os detalhes desse anúncio feito por Bolsonaro lá na Flórida? Bruno? Adriana, essa informação de ontem à noite, durante um evento agora, dia 29 do mês de março. Na verdade, a última expectativa era que ele retornasse hoje, dia 15 de março, à capital federal. Essa informação, Adriana, chegou a ser compartilhada nas redes sociais do senador Flávio Bolsonaro e logo na sequência ela foi excluída. Durante um evento que recebeu inclusive a esposa de Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, que viajou ontem na parte da manhã, aqui no Jornal da Manhã, a gente já antecipava essa informação, se confirmou, ela viajou até os Estados Unidos, onde está Jair Bolsonaro, e já foi direto em um evento onde vários apoiadores e outros representantes estavam nesse encontro. Lá, Jair Bolsonaro voltou a se emocionar e disse que estuda o seu retorno no dia 29. Vamos acompanhar como foi essa revelação do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu sempre marco uma data para voltar. A data marcada agora é dia 29 desse mês. Quando falta uma semana, a gente estuda a situação, como é que está o Brasil, então os contatos aqui. Fui em Tennessee, uma feira de caça e pesca enorme. Estou conhecendo os Estados Unidos, Oklahoma, Washington, CEPAC. Então está sendo uma experiência enorme para mim, mas nada como estar ao lado aí do nosso ente querido. Adriana, ainda ontem eu ouvi alguns aliados antigos de Jair Bolsonaro que reafirmaram que ele está sendo orientado a continuar nos Estados Unidos, a realizar algumas viagens, conversar com algumas lideranças, ou seja, aumentar essa experiência antes de retornar aqui à capital federal. No mesmo evento, Michele Bolsonaro também usou a fala e voltou a falar como é importante e que estava com saudade de rever o seu esposo Jair Bolsonaro. É difícil, né? A gente ficou bastante tempo separado. A Laurinha está sentindo falta, a nossa vida mudou, mas Deus tem o controle de todas as coisas sempre, né? Então a gente fica feliz de saber que ele está bem acolhido, bem cuidado aqui, com carinho de todos vocês, dessa comunidade maravilhosa brasileira aqui nos Estados Unidos. Só agradecer a Deus e pedir para que Deus leve ele logo para a nação que ele tanto ama, para a nação que ele lutou tanto e que continuará lutando. Ainda não foi confirmado se ambos retornarão no dia 29 ou se Michele vai retornar antes, já que no dia 21 existe um evento que seria o lançamento de Michele Bolsonaro na legenda de Valdemar Costa Neto, juntamente com várias mulheres. Esse evento que está agendado para acontecer aqui na capital federal, mas acabou que essa viagem chamou a atenção. De última hora, Michele acabou viajando aos Estados Unidos. Esse evento, dia 21, ainda não foi confirmado se está mantido ou se será adiado. Chegaram a orientar Valdemar da Costa Neto a realizar esse evento, ainda que a Michele não estivesse, mas uma outra ala aconselha que é importante Michele Bolsonaro estar aqui na capital federal. Ontem, durante esse encontro, Jair Bolsonaro chegou a confirmar que Michele não será candidata ao Executivo em 2026. A gente vai continuar acompanhando e aguardando se esse retorno vai acontecer no dia 29 do mês de março, Adriana. Com certeza. Bruno Pinheiro já volta com a gente por aqui. E para comentar as principais notícias do dia, sejam bem-vindos. Amanda Klein com a gente por aqui. Boa quarta-feira para você, Amanda. Qual deve ser o futuro político, hein, de Jair e Michele Bolsonaro? Como você vê o clima entre o casal? O caso das joias pode ter atingido o quanto os dois e os planos de Jair e Michele Bolsonaro aqui no Brasil? Amanda.
Adriana, bom dia a você, Tiago, bem-vindo de volta, Dávila, nossa audiência. Acho que você fez várias perguntas de $1 milhão, porque as respostas que todo mundo quer saber, Adriana. Primeiro, sobre o futuro político do casal Bolsonaro e se há desavenças entre o casal. Se houve desavenças, e provavelmente houve, porque a Michelle Bolsonaro publicou nas redes sociais dela que ela não sabia do rumoroso caso das joias das Arábias e tal como a mulher traída, a esposa traída, foi a última a saber, essas desavenças ou essas arestas estão sendo aparadas. A Michelle Bolsonaro certamente viajou aos Estados Unidos para alinhar uma versão, combinar uma versão sobre as joias com Jair Bolsonaro, já que ele deve depor em breve. É possível que a primeira-dama também seja convocada a depor. Ontem o Bento Albuquerque, ex-ministro de Minas e Energia, que estava com a comitiva que trouxe as joias da Arábia Saudita na mochila, tanto o estojo, o kit masculino que ficou com Jair Bolsonaro, ele disse que iria devolver, mas até agora não devolveu à União. São bens do Estado brasileiro, mas foram adotados por ele como bens de uso pessoal, bens personalíssimos, como disse a defesa de Bolsonaro. E ontem o ministro Bento Albuquerque mudou a versão completamente. Ele disse que eram presentes de Estado. Embora ele tenha sido gravado em vídeos, foi exibido em todas as emissoras de TV, na alfândega do aeroporto de Guarulhos, sendo parado pela Receita Federal. E quando abriram o estojo das joias, ele disse, opa, são joias para a primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ele muda essa versão e ontem em depoimento disse que não, que eram bens do Estado brasileiro. Agora fica a grande indagação, grande questionamento. Bom, se eram bens para o Estado brasileiro, por que não se seguiu os trâmites e os ritos da Receita Federal, que são relativamente simples e amplamente conhecidos pelas autoridades, para incorporar essas joias ao patrimônio público? Não foi o que aconteceu. Pelo contrário, o estojo masculino ficou mais de um ano guardado ali num locker, num armário, numa gaveta trancada do Ministério de Minas e Energia e, posteriormente, no apagar das luzes do mandato de Bolsonaro, dado ao ex-presidente da República. Agora, sobre o futuro político, resta saber como ficarão todos esses escândalos, porque o que a gente vê até agora é justamente um vácuo de liderança na oposição. O presidente Bolsonaro viajou, ele se evadiu, ele fugiu do país antes de acabar o mandato para não passar a faixa para o seu sucessor, eleito democraticamente, Luiz Inácio Lula da Silva, e até agora não voltou, porque houve uma sucessão de escândalos. Primeiro, o 8 de janeiro, a invasão, os ataques golpistas às sedes dos três poderes em Brasília, outros escândalos menores e essa grande bomba que se abateu sobre o clã Bolsonaro, que foi a história das joias das Arábias, que parece que o ex-presidente fez tudo para surrupiar e ficar com os dois estojos, tanto o masculino, que efetivamente está com ele, como aquele colar de brilhantes avaliado, aquele kit todo de joias femininas avaliado em mais de 16,5 milhões de reais, 3 milhões de euros. É muito dinheiro na Arábia Saudita, nos Estados Unidos, na Europa e principalmente aqui no Brasil. Futuro político deverá ser esquadrinhado e decidido aí por Bolsonaro e por aliados. Mas é certo que Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, tem grandes planos para a primeira-dama. Vamos ver se o ex-presidente da República deixa que eles se concretizem e até onde vai esse alinhamento do casal. Sim, realmente, muitas perguntas sem respostas. Seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, Luiz Felipe Dávila também. Neste momento, então, Dávila, Michelle e Jair Bolsonaro estão nos Estados Unidos, mas os dois devem voltar, segundo os planos anunciados, ainda neste mês, ainda em março. Bolsonaro dá essa nova data agora, 29, talvez Michelle antes, para fazer o quê no cenário político aqui do país, aqui do Brasil? Aliás, Dávila, Bolsonaro ainda é o maior opositor de Lula, Dávila? Bom dia, Adriana, Tiago, Amanda e ouvintes aqui da nossa Jovem Pan. Bom, a primeira coisa é saber como é que vai ser essa reentrada de Bolsonaro no Brasil. Se ele vai voltar, por enquanto, como um cidadão que vai ter que prestar contas sobre esse escândalo da joia, ou se ele vai entrar como uma liderança política que vai liderar esse debate político que a oposição tanto necessita. Porque esse governo vem fazendo um esforço grande para desfazer medidas importantes aprovadas no governo passado, como a questão do marco do saneamento básico, algo vital para levar esgoto tratado para 100 milhões de pessoas e que o governo já começa a se mobilizar para sabotar essa medida, para de novo priorizar as estatais, ao invés de priorizar a população brasileira, que quer água e esgoto tratado. Então, para você entender quais são as brigas políticas que Bolsonaro vai entrar para liderar, ou se ele vai, por enquanto, manter essa reclusão para reconstruir
a sua base política. Então, nós não sabemos que Bolsonaro voltará desta viagem. O cidadão que vai responder às questões das joias e se tornar recluso, ou se ele já vem com um projeto de atuação política. Mas o ponto importante aqui é que, lógico, a justiça tende a apurar esse escândalo das joias. Mas o que está acontecendo é que está passando uma outra boiada de escândalos do governo PT e a gente precisa ficar de olho. Está aí o governo voltando com uma espécie de orçamento secreto para liberar 100 bilhões de reais de verba do orçamento, sem dizer para que deputado ou que dinheiro, para onde esse dinheiro está indo. E aí o que nós vamos fazer esse dinheiro de 100 bilhões? Vai ser mais usado como o do ministro Juscelino para asfaltar a estrada na porta da fazenda dele? 100 bilhões de reais. Olha, outro escândalo. Distribuição de cargos, como está acontecendo agora, justamente para garantir votos em lugares que são antros de escândalo. Codevasp, DENIT, todos esses órgãos onde são bilhões de reais e, de novo, sem nenhum critério técnico, só político, para nomear cupincha de governo. Terceiro escândalo, mas escândalo mesmo, ministro fazendo, não é um ministro, vários ministros fazendo lobby para empregar familiares nos tribunais de contas estaduais, ganhando uma fortuna. Ou seja, até agora, olha, hoje, 15 de março, quase 90 dias de governo, nenhuma medida importante para a retomada do crescimento econômico, da renda e do emprego. Só acomodar cupincha, imoralidade ao escolher pessoas que não têm nenhum passado técnico, mas só político para garantir o tal dos votos e a governabilidade no Congresso. Isso sim é escândalo que nós não podemos deixar de apurar, porque a imoralidade pública continua, infelizmente, ditando a política do caça-votos no Congresso Nacional.